Então, a minha amiga era super apaixonada pelo namorado dela, né? Aí ela pegou e foi nessas casas que faz trabalho de negócio de amarração de amor e fez uma amarração. Passaram 7 anos, ela não queria renovar. Aí ela procurou, né, as entidades lá para pedir para que esse contrato viesse ao fim, porque ela não queria mais ficar com a pessoa, porque ela gostaria que fosse uma coisa natural, né? E aí as entidades falaram: olha, a gente não consegue desfazer, você precisa renovar. E aí ela ficou perturbada, né? Ficou perturbada, vendo coisa, ouvindo vozes e tal. E aí ela falou pra eu ir dormir na casa dela. Eu fui dormir, aí a porta tava meio que aberta assim. Aí ela falou pra mim: fecha a porta, eu tô com medo. Aí eu fechei, só que aí ela começou a ficar muito assustada, assim, tipo, assustada, ouvindo coisas, tal, vendo coisas. Falou que queria ir lá pra rua. Aí eu peguei e falei: olha, eu vou com você até o quintal, mas pra rua você não vai, porque não tem mais ninguém na rua, não é horário de estar na rua, né? Aí eu fui com ela até o quintal. Aí ela falou: quero ficar lá no portão, não quero ficar dentro do quintal. Aí eu peguei e fui com ela até a rua, assim, olhamos, não tinha ninguém e tal. E ela começou a chorar. E aí ela começou a me contar, né, que ela tinha feito isso, que ela estava arrependida, e ela não queria mais renovar. E as entidades lá tinham falado que ela precisava renovar. Aí eu acreditei nela, né? Aí começou, tipo, a piscar a luz. Ligar e apagar a luz, ligar e apagar a luz. E o cachorro começou a uivar do nada. Nossa, uma loucura. E aí eu comecei a ouvir, tipo, as portas se batendo, né? Abrindo e fechando. E aí eu comecei a orar, pedir para que Deus viesse guardar a nossa alma e que Deus viesse desfazer, né? Aquela situação que não era mais no coração dela, que ela tinha se arrependido e tal. Eu sei que quando você é batizado no Espírito Santo, né? Assim, você dá o seu corpo pro Espírito Santo, né? Fazer uso, né? E aí o Espírito Santo me usou, tal. Eu não me recordo depois, né, de muitas coisas, né? Eu me recordo da lâmpada ter explodido e depois do cachorro uivando, mas aí ela falou que foi o Espírito Santo chegou, né, e explicou para ela que aquilo era uma batalha espiritual, mas que ela ia vencer. O Espírito Santo conseguiu trazê-la para dentro de casa novamente, né? Porque assim, não foi eu, né? Assim, eu acredito muito em Deus, assim. Depois a gente descobriu que o marido dela estava procurando ela, né? Então, assim, eu imagino na minha cabeça que se não tivesse parado ali naquele momento, ela podia ter ido para a rua e ele ter encontrado ela na rua e o pior ter acontecido, né? E aí eu deitei com ela para acalmar ela, dei água e tal, e consegui dormir. Só que eu não dormi, eu fiquei atenta, né, com a situação, porque assim, a Bíblia diz que a gente tem que ter um raciocínio, né? E nesse período que eu fiquei acordada foi muito difícil, porque foi uma madrugada toda. E ela dormiu, se acalmou, só que quando eu tava acordada, e veio uma voz bem fina no meu ouvido e gritou. E aí, depois conversando com ela, ela falou pra mim que ela tinha feito esse pacto com a entidade. E aí a gente foi na igreja buscar a libertação espiritual dela, né? E aí ela fez umas campanhas, né? Ela ficou bem, conseguiu a libertação dela do casamento e tal, que não era uma coisa que era natural, né? Era uma coisa que era forçada, né? E assim, quando foi um dia tava um pouco frio e o gatinho dela tava super saudável, assim. E ele foi pra rua, sim, pro quintal. E ele pegou e ultrapassou, né, a margem do quintal, né? Porque ela falou assim que o Espírito Santo falou pra ela que ela tava guardada e tal. Só que eu acredito que né, essas entidades assim, que se alimentam desses sacrifícios de animais, pegou e chupou o sangue do gatinho dela, porque a gente encontrou o gatinho seco, coisas tipo assim, dele sair 3 minutos, 5 minutos, a gente foi correndo atrás dele, que ele não era acostumado, né, ficar na rua, e o gatinho tava seco.